Graça e paz aos irmãos, a você que está aí assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos estar trazendo mais uma palavra da parte de Deus no canal Guerreiros do Senhor. Fique aí conosco até o final, prometo ser breve. E a palavra se encontra lá no livro Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer o início, capítulo 12, que o título é Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Versículo de número 1 diz: Ora, disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Louvado seja Deus. O texto que acabamos de ler vai falar de um homem chamado Abraão, no qual Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus até esse exato momento, e agora chega Deus no capítulo de número 12 e vai começar a dialogar com Abraão, com este homem que em sua primeira vez que ouviu a voz do Senhor Deus, vai dar crédito e vai entender o chamado que Deus lhe estava chamando. Então Deus vai chegar para Abraão, como acabamos de ler, vai dizer: Abraão, sai de tua terra, sai da casa de teu pai, do meio de sua parentela, vai para a terra que eu irei te mostrar, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção, e a sua descendência não poderá ser contada, assim como a areia do mar, e assim como as estrelas do céu. Então, Abraão, ele obedecendo a voz de Deus, ele vai juntar o que ele tinha, vai pegar a sua esposa, Sara, que chamava-se Sarai, vai pegar seu sobrinho Ló e vai de encontro à terra que o Senhor ainda iria lhe mostrar. Um homem como Abraão, da qualidade de Abraão, é muito difícil de se encontrar. Por quê? Porque Abraão, ele vai deixar tudo que ele tinha para trás, ele vai deixar sua família, ele vai deixar seus amigos, e ele vai deixar o seu lar. Ele vai deixar todo, não só o lar, mas o lugar no qual ele morava. Então ele vai deixar tudo para trás para viver algo novo com o chamado de Deus. E o mais interessante é que ele ouve a voz de Deus e na primeira oportunidade que ele ouve, ele já entende que há algo diferente ali naquela voz. Ele já entende que não é o homem comum que estava falando com ele. Acredito que a sua estrutura tremeu. Acredito que ele sentiu uma total alegria quando ouvira a voz de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele vai rumo a essa terra que o Senhor ainda iria lhe mostrar. E Abraão, ele vai para uma terra no qual ele ainda nem sabia aonde ficava. Ele vai na total direção de Deus. Ele vai crendo que Deus, o Deus que estava lhe chamando, era o próprio Deus que iria lhe conduzir até essa terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra que eu quero deixar para você hoje é exatamente sobre isso, sobre o chamado de Deus na sua vida. Vejamos como foi o chamado de Abraão. Deus tem essa conversa com Abraão. Abraão, junto que tem, ouve a voz de Deus e vai rumo ao seu chamado, abrindo mão de tantas coisas para obedecer a voz do Deus Todo-Poderoso, a voz do Eterno, a voz do Criador. E a Bíblia diz que Abraão, ele foi muito bem sucedido. Abraão, a sua descendência, ela não se pôde contar. Abraão, a descendência de Abraão foi Isaac, Jacó, e Deus muda o nome de Jacó para Israel, que é o país Israel, é o povo do país de Israel dos dias de hoje.
Para tu ver o tamanho, a proporção que se tornou o chamado de Deus na vida do homem obediente. Até hoje se ouve falar, até hoje existe esse país, até hoje existe Israel, que é o povo escolhido por Deus. Então o que eu quero trazer para você neste momento é que vale a pena ouvir a voz de Deus, vale a pena entender o chamado de Deus e vale a pena obedecer o chamado de Deus. Nessa hora eu quero dizer para você, com certeza você já ouviu, com certeza você tem um chamado de Deus, com certeza alguém já pregou a palavra de Deus para você, com certeza alguém já falou que você tem um chamado da parte de Deus. Então, nessa hora, é momento de você entender o seu chamado, é momento de você dar um passo para Deus e ouvir a voz do Eterno. Porque quando você ouvir a voz do Criador e começar a obedecer ao chamado que Ele tem para você, as coisas ela vai mudar na sua vida. As coisas ela vai tomar um rumo diferente na sua vida. Porque não adianta eu querer apenas receber da parte de Deus. Não adianta apenas eu querer ganhar da parte de Deus, mas se eu mesmo não estou fazendo nada para que essas coisas venham a acontecer. Deus Ele quer nos abençoar, Deus Ele quer nos levar a patamares muito mais altos do que nós estamos. Mas para isso é necessário confiarmos como Abraão confiou, porque Abraão foi para uma terra que ele ainda nem conhecia. Abraão confiou. Será que você tem confiado na voz do seu Deus? Será que você tem verdadeiramente... será que você verdadeiramente está crendo na voz do Deus que te chamou? Será que você tem crido naquilo, das promessas que o Senhor te fez? Porque quando Deus faz a promessa para Abraão, Abraão não pensa duas vezes. Abraão vai rumo, junta tudo que tem, junta sua esposa, pega seu sobrinho e vai logo rumo à promessa. Porque Abraão estava crendo que ali iria acontecer alguma coisa diferente. Ali iria acontecer algo sobrenatural. Porque Abraão entende naquela voz, que aquela voz que o chamava não era uma voz qualquer, mas era a voz do Criador. Então, a Bíblia fala que Abraão foi bem sucedido. A Bíblia fala que Abraão foi considerado pai na fé. Então, Abraão é muito citado na palavra de Deus, até nos dias de hoje, no qual estamos falando também. Deus também quer te usar como um instrumento na presença dEle. Deus também quer te usar para fazer grandes obras, assim como fizeram Abraão. É necessário você dar ouvidos, é necessário você obedecer, é necessário você entender o chamado de Deus e largar aquilo que tem te aprisionado. Porque o que afasta o homem de Deus? Ela pergunta, o que te afasta o homem de Deus? É as tribulações? É as lutas? É o seu vizinho? É o seu irmão? Não. O que nos afasta de Deus é o pecado. A palavra diz de que o que me afasta de Deus é o pecado. Então hoje eu venho dizer para você, se aproxime de Deus, larga o pecado de lado, deixe as coisas que não agradam a Deus, se aproxima de Deus. Como é que eu me aproximo de Deus, irmão? Você está falando aí, como é que eu me aproximo de Deus? Deixando o pecado, buscando a intimidade com Deus, orando ao Senhor, começando a orar, começando a buscá-lo. É ter fé, acreditar, porque a fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Então eu ter fé, eu acreditar no impossível. Eu ter fé, eu acreditar em uma coisa que não aconteceu ainda e não tem previsão de acontecer. Ter fé, eu acreditar em algo que para todo mundo
parece que não vai dar certo, mas que eu creio que vai dar certo, porque eu estou crendo no Criador. Então que você venha ficar com essas palavras, venha crer no seu chamado, venha ter a certeza e a convicção de que foi Deus que te chamou, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Pai eterno, o Pai da eternidade. Creia que foi Ele que te chamou. E se você está ouvindo esse vídeo até agora, é porque Ele está falando ao seu coração e está te chamando a uma proximidade, a uma intimidade maior. Se aproxima de Deus. Se aproxima do Deus eterno. Porque falar em Deus, Deus é título. Deus é título. Mas o Deus que eu tenho a te apresentar é o Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de Abraão, é o Deus de Israel, o Deus, o Pai da eternidade. É esse que eu tenho a te apresentar hoje. E você pode ter certeza que se você aceitar a Jesus, você também vai estar aceitando a Deus. Então é isso que eu tenho a dizer, são essas palavras que eu tenho a dizer para você. Aceite a Jesus como o seu Salvador. Entregue o seu caminho a Ele e tudo Ele fará. E esse vídeo termina aqui. Até o próximo vídeo. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fui!